coromos, né? Aqui alguns coromos, começando aqui. Sumigoromo já é uma mancha preta, né? Sumigoromo, o fundo branco, né? E o desenho seguindo aí a distribuição de um Kohaku, uma disposição das estampas desejável que acompanhe como se fosse um Kohaku. Um Aigoromo que ainda não, aqui na frente já está desenhado, mas a parte de trás ainda falta desenhar um pouquinho. A entrada da cabeça não é tão elegante, mas tem vermelho, então com certeza pode participar sim. Este aqui já é um Budô Goromo, né? É o cacho de uva, né? Que pode ser tanto marrom, meio vinho, né? A distribuição bem interessante das manchas. Este aqui é um Aigoromo. Esse aqui se chamava óculos, né? É um peixe importado, provavelmente mãe de muito peixe aí. Sempre foi muito bonito esse peixe, muito bonito. Já ganhou em algumas exposições. E aqui mais um do Goromo, né? Esse já é mais puxado para marrom, mas a distribuição das estampas é bem interessante também. Aqui temos um outro Aigoromo que ainda não definiu. Às vezes a pessoa acha que é um Kohaku que tá sujo e acaba descartando. E às vezes não, às vezes é um Goromo, né? Então precisa tomar cuidado com isso também. Aqui um Taisho Goromo, é um Kokoromo Taisho na verdade, né? Ainda tá desenhando as escamas aqui, mas a gente já vê que já é diferente. Outro Budô Goromo, quase Maroten aqui na cabeça. E mais um Goromo aqui. Esse peixe aqui, aí, campeão com 25 Bu, essa Kohaku aqui. E aí, se eu não me engano, um ano depois, eu vendi esse peixe e a pessoa que comprou participou com esse peixe aqui, que é o mesmo peixe. Não sei se vocês conseguem ver o detalhe aqui, ó, da entradinha aqui na cabeça. Essa entrada aqui, né? A entrada da cabeça aqui, e ele acabou se dividindo aqui, né? Então, aqui dá para ver muito bem quando algum criador, alguém te fala, provavelmente a estampa vai se dividir. Aqui a gente consegue ver nitidamente, né? Ele tem o contorno aqui, aí aqui tá unido, e aí depois de um ano e pouquinho, isso aí se dividiu, tá? Aqui, ó, a gente consegue ver isso com a cintilante aqui, a mesma aqui, para não dizer que é outro peixe, tá? Senão vão falar que não peixe, mas são detalhes que a gente olha aqui, né, na cabeça, essa entrada aqui, esse quindim aqui. Então apesar do peixe não estar na mesma posição, dá para ver aí que é o mesmo peixe. Agora, continuando com o Kawarimono, né, tivemos alteração aí em algumas variedades que participavam desse grupo, né. Aqui o Kumoryu preto, né? E aí desde branco a azulado, né? Ele de couro. E aí, como por ser de couro, a gente olha sempre as escamas, né? Definição das escamas, organização, alinhamento, né? E também a qualidade do preto, né? Quanto melhor a definição do preto, melhor o Kumoryu. E bem distribuído, né? Não tem um padrão de preto, mas aí vai assim, do desenho do preto aí não tem um padrão a seguir, mas quando o preto é forte, né, e o peixe é bem limpo, tem grande chance. Aqui mais alguns exemplos, né, de Kumoryu. Geralmente quando é pequeno ele é mais azulado, e conforme vai crescendo ele vai pegando a tonalidade mais branca. Aqui o Beni Kumoryu, a diferença é única, o vermelho, né? Ele tem o vermelho a mais, não necessariamente precisa ter o branco, como este aqui, né? Esse é apenas laranja e preto. No caso, quando tem a entrada da cabeça aqui, igual um Kohaku, tem um peso maior, né? Ganha pontos aqui nesses casos do que uma cara fechada de vermelho, né? A cabeça toda fechada. E também a qualidade do preto, né? Do Sumi. Aqui já uma outra variedade, Kage Ryutsuri. O Kage significa sombra, sombreado. Então no Ryutsuri aqui, no laranja, ele fica meio acinzentado, né? Fica sombreado. E no branco também você vê a sombra
o kage. No caso aqui o Hageshiro, ele só tem a cabeça branca, mas aí podemos ter o Hajiro e outras variações dele. Aqui nesse caso o Kanoko Showa, né? Até difícil de explicar ele, mas esses pontos laranjas, né? A escama laranja no corpo. Nesse caso um Showa, né? Mas pode ser num Kohaku, num Taisho. Mais alguns exemplos aqui. Aqui um Doitsu, né? Peixe de couro. Goshiki, por ter o fundo cinza e as estampas vermelhas, e Sanke, né, o Sanshoku, por ter o sumi aqui, ó, ter as manchas pretas aqui. Temos aqui até o Tejima, que é a linha preta na ladeira peitoral. Depois temos Otiba Shigure, temos 2 exemplos de Otiba, né, fundo cinza com o desenho, né, a estampa marrom, chá, cor de chá, né. Nesse caso a gente olha a organização das escamas, o desenho de cada escama, né, a marcação de cada escama, e também a disposição das estampas pelo corpo. Matsukawa Baki, que é um kumondyo de escama, né, basicamente. Esse também tem que estar bem limpo, né, o branco ou o cinza, e o preto de preferência bem definido. E aqui uma outra variação de Beni Kumondyo, esse quase tomando todo o corpo de preto. Agora os Goshikis, né? Goshiki ao pé da letra aí seria 5 cores, mas geralmente a gente não consegue ver as 5, né? Isso aí mas geralmente o fundo cinza, cinza claro, às vezes preto, né? Vemos o vermelho, o branco, o acinzentado, azulado, né? Geralmente a gente consegue ver 4 cores aí na maioria dos casos. O Goshiki também, como o padrão de estampas, a gente tenta seguir o padrão de Kohaku, entrada de cabeça, né? Se puder aqui, esse aqui vem até a linha dos olhos. Esse também tem uma entrada interessante, bem distribuído pelo corpo, as estampas. Esse aqui a gente consegue ver o desenho do corpo, né? Bem interessante, né? Diferente dos outros que é só cinza, não tem um desenho igual esse, né? Então o Goshiki são bem diferentes, né, entre eles. Aqui temos mais alguns exemplos, né? Outro ponto aqui é o pedúnculo, nesse caso o vermelho, né, não chega até a nadadeira caudal, que é bem desejável, né? Aqui um Goshiki já de fundo preto, bem escuro, né? Nesse caso aqui a gente chama de Goshikis modernos, que são os Goshikis mais limpos, né? Não tem essa marcação aqui no vermelho, são bem mais limpos. Esse aqui tem o desenho, né, no vermelho. Esse já é um Goshiki mais limpo. Aí é questão de gosto, né? Mas o que a gente vê bem mesmo é a distribuição das estampas do vermelho, né, pelo corpo. Continuando com Hikari Moyomono, né? Hikari de brilho, Moyo de desenho, né? Estampas. Então são Nishikigois com fundo metálico, né? Que apresentam 2 ou mais cores. E nesse caso aqui do Hikari Moyomono, pode ser 2 também. Quando ele tiver escamas cintilantes, quando ele for Kingirin, ele vai concorrer na categoria Kingirin 2. Tá? Essa é uma mudança que teve, né? E a inclusão de outra variedade que a gente já vai falar. Aqui a gente, mesma coisa, a gente tenta seguir o padrão de estampas de Kohaku, né? Esse aqui não tem, o laranja não pega no pedúnculo, né, nadadeira caudal, entrada de cabeça elegante, esse também. No caso do Hikari Moyomono, os Kujakus, a gente assim não é que não leva, a gente dá um desconto maior nesses casos de olho amarelo, né, nadadeira amarela, né? Eu acho que é o que a gente tem visto aí. Não é tão exigido igual os Kohakus, porque fora o desenho, ele precisa apresentar um fundo bem metálico, né? Com bastante brilho, a cabeça também com brilho e limpa, para que se torne um peixe atrativo, né? E aí nesse caso temos os Doitsu Hariwakes, esses 3 aqui. Esse aqui só apresenta escamas grandes aqui ao lado na ladeira dorsal.
Este também só apresenta a escama grande ao lado da nadadeira dorsal, enquanto esse tem as escamas grandes aqui alinhadas pelo dorso todo. Aqui já são Orange Hariwakis, já mais puxados para o laranja. Esses dois aqui também são doidos. Esse aqui talvez pode ser considerado, talvez não, é considerado peixe careca, né? A gente fala de careca por faltar o vermelho aqui na cabeça, mas desde que o platina, né, o brilho, o fundo metálico seja limpo e bonito, acho que pode concorrer tranquilamente, né? É um peixe competitivo. Nesse caso aqui é um Kikusui, né? Já puxado mais para o vermelho, e o Kikusui ele é Duits, né? Ele precisa ser de couro. Esse aqui tem escamas na dorsal aqui, na linha dorsal e na linha lateral aqui também. E o Sakura Ogon também é mais puxado para o vermelho, só que de escama. No Hikari Moyomono continuando, entram também os Yamato Nishikis, que seriam um taisho de fundo platina, né? Então ele é o fundo platina, laranja, né? Ou pode ser amarelo também o desenho, e com as manchas pretas. Tá? Nesse caso os dois são doidos, mas pode ser de escama também. Aqui um platina beco, né? O fundo platina e as manchas pretas igual ao de um beco. E o Tora Ogon seria um Kibeko, só que fundo Ogon, né? Fundo metálico amarelo. Nesse caso aqui a gente vê essas manchas escuras na cabeça, que é uma falta de brilho, né? Que não é desejável. Se pudesse ter as nadadeiras amarelas seria melhor ainda. E o preto não está bem definido nesse caso, né? Tá meio apagado. Apesar de que nos Hikari, né, o preto nunca fica igual nos peixes de fundo não metálicos. Esses daqui que entraram para o grupo do Hikari Moyomono, tá? Que são os Benikkokuryus. Todos eles a gente consegue ver o fundo metálico na cabeça, na ladeira peitoral, né? Esse também na ladeira peitoral a gente consegue ver, na cabeça, no corpo a gente vê a característica metálica, né? Este aqui, que a gente saiba que é o primeiro Benikkokuryu que veio para o Brasil. Esse peixe ainda é um peixe importado, macho, ele que originou aí toda a leva aí de Benikkokuryu que hoje que a gente tem aí no mercado, né? Fundo cinza metálico, tem uns que são laranjas, outros são mais amarelados, né? Então tem mais alguns exemplos aqui. E aqui o Kikokuryu, né, que não tem o laranja, não tem o vermelhado, não tem o amarelado, é só o fundo platina, né? O fundo metálico platina com preto. E aqui outros Benikkokuryus aqui.